A paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo mais um capítulo da palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 43. Jeremias é levado ao Egito pelo povo. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, subindo dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: Não entreis no Egito, para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, que te incita contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem do povo todo, a voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careá, a todos os príncipes dos exércitos e a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para onde havia sido lançados com o fim de peregrinarem na terra de Judá. Aos homens, às mulheres e aos meninos e às filhas do rei e a toda alma que deixará Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó, em Táfnis, perante os olhos de homens judeus. E diz-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre essas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas. E virá e ferirá a terra do Egito, quem para a morte, e quem para cativeiro, e quem para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-los-á, e levá-los-á cativos, e ornar-se-á da terra do Egito como veste o pastor sua veste, e sairá dali em paz, e quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Capítulo 44. Ameaças contra os judeus que fugiram para o Egito. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Táfnis, e em Nofe, e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vós viste todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje um deserto, e ninguém habita nelas, por causa da sua maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir deuses estranhos que eles nunca conheceram, vós e vossos pais. E vos enviei todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: Ora, não façais estas coisas abomináveis que aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos.
para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, porque fazeis vós tão grande mal contra a vossa alma, para desarraigardes ao homem e à mulher, e à criança, e ao que mama no meio de Judá, a fim de não deixares ali resto algum, irando-me com as obras das vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entraste. Para lá peregrinaste, para que a vós mesmo vos desarraigueis, e para que sirvais de maldição, de opróbrio entre todas as nações da terra? Esqueceste já das maldades dos vossos pais, e as maldades do rei de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades e as maldades das vossas mulheres, que cometeram na terra de Judá, nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante dos vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o rosto contra vós para o mal e para desarraigar todo Judá, e tomarei o resto de Judá, que pôs o rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar. E ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada e de fome morrerá. Consumir-se-ão desde o menor até o maior. A espada e a fome morrerão e serão uma execração e um espanto, a sua maldição e um opróbrio. Porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jeremias, com a espada, com a fome e com a peste, de maneira que não haverá quem escape e fique da parte remanescente do Judá, para que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, para tornar a terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma, voltar e habitar lá. Mas não tornarão senão os que escaparem. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimaram incenso a Deus estranho, e a todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito em Patros, dizendo: quanto à palavra que nós anunciastes em nome do nosso Senhor, não te obedeceremos a ti, antes certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso a deusa chamada Rainha dos Céus e oferecendo-lhes libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tivemos então fartura de pão e andávamos alegres e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e lhes oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhes oferecíamos libações, fizemos-lhes bolos para adorar e oferecemos-lhes libações sem nossos maridos. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor e não lhe subiu o coração incenso de queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Vós e vossos pais, vossos reis, vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a libação das vossas ações e as abominações que cometestes, pelo que se tornou a vossa terra em deserto e em espanto e em maldição,
sem habitantes, como hoje se vê? Visto que queimaste incenso, pecaste contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei, e nos seus testemunhos não andastes. Vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, todo o Judá que estás na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falaste por vossa boca, senão também fizeste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos, de queimar incenso à rainha dos céus e lhe oferecer libações perfeitamente. Confirmastes vossos votos e perfeitamente cumpristes os vossos votos. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homens de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Jeová, eis que velarei sobre eles para mal e não para o bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que se acabem de todo. E os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito, a terra de Judá, poucos em números, e saberá todo o resto que Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali. E subsistirá a minha palavra ou a sua. E visto que servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para o mal. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei a Faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram sua morte. Como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e procurava a sua morte. 45. A palavra de Jeremias a Baruque. Palavra que falou Jeremias ao profeta a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro da boca de Jeremias no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, dissestes: ai de mim agora, porque eu acrescentarei ao Senhor tristeza e a minha dor, estando cansado do meu gemido, e acho descanso. Isso lhes dirá: assim diz o Senhor: eis que eu edifiquei, eu derribo, e o que plantei eu arranco. E isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas? Não as busquei, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. 46. Capítulo 46. Profecia contra as várias nações, a invasão e conquista do Egito. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações. Acerca do Egito, contra o exército de Faraó, Neco, rei de Judá, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, o qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e os pavês, chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, montai cavaleiros e apresentai-vos com elmos, e alimpai as lanças e vestivos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas, e os seus heróis estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja
não fuja o ligeiro e não escape o herói. Para a banda do norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, e cujas águas se movam como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e as suas águas se movem como os rios. E ele disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Avançai, ó cavalos, e estrondeai, ó carros. Saíam os valentes, os etíopes e os de Pute, que tomam o escudo, e os lídios, que tomam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor Jeová dos Exércitos, dia da vingança, para se vingar dos seus adversários, e a espada devorará, fartar-se-á, embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Jeová dos Exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrate. Sobe a Gileade, toma bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. Debalde multiplicas os remédios, não há cura para ti. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou no valente, e ambos caíram juntos. Palavras que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol, fazei também ouvi-lo em Nof e em Táfnis. Dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada devorou o que está ao redor de ti. Porque foram derribados os teus valentes, não se puderam ter em paz, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam, também caíram uns sobre os outros. Disseram: levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso cativeiro. Do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali Faraó, rei do Egito, e é apenas um som. Deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, que certamente, como Tabor entre os montes e como Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires para o cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nof será tomada em desolação e será abrasada, até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte, até os mercenários no meio dela são como bezerros cevados. Mas também eles viraram as costas e fugiram juntos. Não estiveram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo da sua visitação. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com um exército e virão a ela como machado, como cortadores da lenha, cortaram o seu bosque. Diz o Senhor que era impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada e foi entregue na mão do povo do norte. Diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu visitarei Amon de Nó e a Faraó e ao Egito e aos seus deuses e aos seus reis, ao próprio Faraó e os que confiam nele. Eu os entregarei nas mãos dos que
procuram a sua morte nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos, mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que eu te livrarei mesmo de longe, e a tua semente da terra e do cativeiro, e Jacó voltará descansará e sossegará, e não haverá quem atemorize. Não temas, meu servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo e todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não porei termo, mas castigar-te-ei com medida e não te deixarei de todo impune. E assim a gente... Aleluia. Vamos fechar com 47. Profecias contra os filisteus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, 47. Profeta contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor, eis que levantam as águas do norte, tornar-se-ão em torrentes transbordantes e alargarão a terra, a sua plenitude, a cidade e os que moram nela. E os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho dos seus carros, ao estrondo das suas rodas, e os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das suas mãos, por causa do dia que vem para destruir todos os filisteus, para cortar de Tiro, de Sidom, todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Captor. A calvície veio sobre Gaza, e foi desarraigada Asquelon com o resto do seu vale. Até quando te retalharás a espada do Senhor? Até quando deixarás de repousar? Volta para a tua baixa, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta se o Senhor se deu uma ordem contra Asquelon e contra as bordas do mar? Ali-lo também prescrito. E assim a gente vai dar uma pausa por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória e honra do Senhor Jesus. Deus abençoe.